Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Não sei se você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado, amém? Dá um sorriso, faça um elogio, né? Ou senão fala pelo menos que bom que você está aqui, amém? Aleluia. Quero agradecer também àqueles que estão em casa nos acompanhando, obrigado por nos receber. E, irmãos, apesar do nosso horário estar bem adiantado, né? Estaria tudo certo se o culto terminasse 12:30, sabe? Aleluia. Mas é para ser 12:00, né? Mas nós vamos orar antes da ministração da palavra. Eu acredito que os irmãos devem estar acompanhando aí os noticiários a respeito, né, de uma guerra, né, que está começando em Israel. Né? Então, um ataque bastante covarde, né, como tudo tem sido feito através lá do grupo chamado Hamas. E eu quero apenas ler um texto da palavra de Deus, no livro de Salmos, no capítulo 122, do verso 6 até o 8, por favor, coloque aí para mim na projeção. Livro de Salmos, capítulo 122, do verso 6 ao 8. Pronto, já está ali, está escrito: orai pela paz de Jerusalém. Na verdade tem uma exclamação aí, né? Sejam prósperos os que te amam. Amém, uma palavra de bênção. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Amém, meus irmãos? Então está escrito, né, na palavra do Senhor, e com certeza isso é para nós nos lembrarmos em momentos como esse. Amém? Nós servimos, né, a um Senhor, a um Salvador, que foi promessa primeiramente aos judeus, amém? Então não faz sentido algum, né, nós não nos importarmos, amém? Então eu quero pedir para que você fique em pé, mais uma vez, por favor, você que está em casa também, e vamos orar pela paz em Israel, vamos orar para que essa guerra se encerre o mais rápido possível, amém? E que tudo aquilo que é justo nestas condições, em contexto de guerra, que possa acontecer. Amém? Porque eu sei que nós somos contra as guerras, nós somos a favor da vida. Amém, meus irmãos? Mas, dentro do contexto de guerra, dentro de um cenário de guerra, existem coisas que acontecem de maneira muito injusta e tem coisas que são justas. Né? Então, não sei se você acompanhou, mas esse grupo Hamas, eles têm literalmente invadido casas e o alvo deles são as mulheres, crianças e pessoas idosas. Então, isso, na verdade, em qualquer época da história da humanidade, é considerado um crime de guerra. Porque até na guerra tem crime também. Entendeu o que eu quero dizer? Fala, pastor, mas tem outras situações que acontecem na guerra que não são criminosas? Tem. Eu sei que isso parece complexo de entender, mas não é tão complexo assim. Então, esse tipo de comportamento é um absurdo, né? É muito cruel e, com certeza, demonstra que há um espírito maligno por detrás, não tenha dúvida, por isso que nós vamos orar, porque é uma questão espiritual, amém? Então, erga sua voz em oração, comece a abençoar, amém, a nação de Israel, declare que essa guerra vai se encerrar o mais rápido possível, com o menor número de pessoas mortas, feridas. Ore pela paz desse povo, dessa região, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela nação de Israel, ó Deus, o povo que o Senhor primeiro elegeu, o povo que o Senhor primeiro escolheu, o teu povo nessa terra. Oramos, ó Pai, para que essa guerra se encerre o quanto antes, ó Pai, para que o menor número possível, Senhor, de pessoas feridas, mortas, ó Pai, possa acontecer, porque no contexto de guerra, tantas coisas ruins, tantas coisas cruéis, ó Deus, tantas mortes acontecem. Por isso, ó Pai, nós oramos por uma intervenção sobrenatural do Senhor, ó Deus, para que isso se encerre o quanto antes, ó Deus, para que tudo aconteça segundo a reta justiça, ó Pai. Por isso, ó Deus, abençoa esse povo, abençoa todo esse povo, Senhor do Oriente Médio, para que haja paz em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Os irmãos podem se assentar? Ótimo. Meus irmãos, só um detalhe ainda sobre aqui o momento das casas de paz, foi uma grande bênção aqui a encenação, mas eu quero fazer só duas observações, né? A primeira é o seguinte: quando você estiver fazendo a reunião das casas de paz, você não precisa ficar em pé, como o pastor ficou, porque como é o pastor que fez, aí ele fez igual o pastor faz as coisas, entendeu o que eu quero dizer? Ele fez corretamente
para ele, mas para você não precisa ficar em pé, né? Então você pode se assentar, né? E essa ministração pode ser num tom de conversa, não precisa ser necessariamente num tom de pregação, amém, meus irmãos? Porque a ideia é que seja simples, tá bom? Então você não precisa ser um pastor, tá bom? Que o pastor Rafael é uma benção, ele falou aqui empolgado, pregando aqui, eu quase converti de novo, aleluia, foi uma benção. Mas a segunda coisa é a seguinte, né, que ele falou, que eu fico pensando às vezes nos irmãos, às vezes que fica fazendo contas, né, financeiras, que ele falou, eu vou pagar um Uber para você ir no culto e tal. Você não precisa pagar Uber para ninguém, amém? Eu quero te falar que não precisa, porque às vezes tem irmão que de repente fala, rapaz, até que eu ia fazer a casa de pai, mas esse negócio de pagar Uber não vai dar não vou fazer mais, eu desisto, porque o Uber está caro. Veja, é claro que é uma boa ideia, amém? Não estou negando, né? Se você puder pagar, Deus te abençoe, amém? Aí é bom, pode pagar. Se você pode falar, não, pastor, eu posso pagar, então paga, né? E se estiver sobrando, me avisa que eu vou te falar, que tem outros irmãos da igreja que precisam que você pague também. Pode me procurar que nós vamos ajudar mais gente, amém? Com o seu dinheiro, aleluia. Então veja, então eu estou falando isso só para que os irmãos não se sintam pesados, amém? A ideia não é de que seja uma reunião que vai te sobrecarregar, na verdade é uma reunião curta, rápida, tem todo o material, né? E você pode fazer até mesmo 2 casas de paz numa noite só, é possível. Né? Você começa no início da noite numa casa, né? E se for alguém ali próximo, você pode fazer ali na metade da outra noite, numa casa que você tem mais liberdade, por exemplo, se é uma casa de um familiar seu, né? Não tem problema, se é alguém da sua família, né, que você tem toda a liberdade, você chega lá às 8h30, ou talvez até 9h da noite, não tem problema, né? Então, estamos na expectativa, né? O pastor Adriano me falou, de nós fazermos 90 casas de paz, amém? Isso vai ser uma grande bênção, e eu tenho certeza que tudo isso está cooperando. Eu ia falar do banner, da palavra profética do ano, mas está aqui o do jejum, né? Mas você sabe que por detrás desse, tem o banner da palavra que nós cremos, né, para esse ano, que esse é o ano do quê? Da casa cheia, você sabe, não precisa de banner, né? Então você sabe, amém? Então isso com certeza é um instrumento poderoso da parte do Senhor. Bem, deixa eu ir para a palavra aqui, porque senão eu não paro de falar, né? Vamos para o livro de 2 Pedro, carta de 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Mas, eu quero pedir para colocar aí na projeção, por favor, na versão revista e corrigida, porque tem uma expressão que fica melhor, fica mais clara, especialmente aí no verso 12, amém? Na RC. Colocou? Não colocou ainda? 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Eu estou sem a tela ali, tem que arrumar aquela tela para eu saber quando colocou, né? Ótimo, está na RC, né? Revista corrigida. Vamos lá, acompanhe aí, por favor. Você que está em casa também, avise as pessoas que estão aí ao seu redor, que esse é o momento da palavra do Senhor, e que você quer manter toda a sua atenção, seu foco, seu coração para esse instante, amém? 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, está escrito, versão revista corrigida, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que em breve hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Amém? Está aí no verso 15. Vamos orar ao Senhor por um instante, amém? E pedir para que Ele possa falar aos nossos corações da palavra, da sua graça, amém? A presente verdade. Peça para que o Senhor fale com você, ministre o seu coração, abra o seu entendimento, amém? Marque a sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome, Senhor, nesse instante,
mais uma vez nesse lugar. Ó Deus, pedimos para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que sejamos, ó Deus, marcados na presente verdade. Nós temos orado, Senhor, para que nesses dias seja removido o véu, ó Deus, o véu da antiga aliança, o véu da lei, o véu que impede o verdadeiro entendimento, ó Pai, da presente verdade, da verdade atual, que é a palavra da Tua graça, que é a nova aliança, que é a obra consumada. Por isso, Espírito Santo de Deus, fale conosco de tal maneira que nós possamos receber, como sendo o Senhor falando aos nossos corações, marcando os nossos espíritos, ampliando o nosso entendimento a respeito da verdade da Tua graça, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Veja, meus irmãos, aqui Pedro, voltando para o verso 12, deixa aí na revista corrigida mesmo, no verso 12, ótimo. Então Pedro, ele está aqui escrevendo a sua segunda e última carta do Novo Testamento. Esse aqui, né, segundo os estudiosos, né, eles afirmam, né, que isso foi justamente nesse momento, por ser a última carta, né, você sabe, segundo a tradição da história da igreja, Pedro foi martirizado, mas ele já tinha uma idade bastante avançada, até porque ele era o único dos discípulos que era casado. Então ele já era adulto quando caminhou com o Senhor Jesus Cristo, enquanto que os outros deveriam ser jovenzinhos e, com certeza, a maioria adolescentes até, os que caminhavam com o Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro tinha sogra, ele era casado, né? Não fala-se da sogra de mais ninguém, nenhum dos discípulos do Senhor Jesus, só de Pedro. E esse era um costume também da época, que os mestres, né, eles tinham um grupo de discípulos que ia de 12 a 15 pessoas em média, e sempre tinha um que era o mais velho, que era como se fosse um segundo líder do grupo, né? Então Pedro estava ocupando essa função, por isso que Pedro também, você vê nos evangelhos, era tão falante, né, tão envolvido, porque ele sabia dessa função que ele tinha também com esse grupo. E aí Pedro, ele está escrevendo a sua segunda carta, e aí ele fala, né, na verdade, quando ele fala aqui do tabernáculo, né, é uma expressão bonita, né, no verso 13 aí, 14, né, vá para o verso 13 aí, na verdade, né, está escrito aí, tenho por justo enquanto estiver neste tabernáculo, né, esse tabernáculo que ele está falando é o corpo dele, amém? Que é o corpo, né, que é onde está a sua vida nesse tempo, amém? Você vai ter um outro tabernáculo, seu corpo será glorificado, o seu tabernáculo vai receber glória, amém? Então, aí Pedro está falando justamente disso. Aí ele falou, enquanto eu estiver vivo aqui na terra, né, ele falando, eu vou despertar vocês, ainda no verso 13, despertar-vos com admoestações, sabendo que, aí no verso 14, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então Pedro, ele está falando aqui para os irmãos, da sua última carta, que ele tinha consciência que estava perto, né, muito próximo, o momento da partida dele. Ele sabia que estava no final da vida. Deus já tinha advertido. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou para ele, é o que ele falou, né, no final do verso 14, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Aí ele vai e continua no verso 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte, agora ele fala claramente, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Meu Deus do céu, ele se organizou, né, e orou e declarou que até depois dele ir embora, morrer, falecer, de alguma forma, essa mensagem seria lembrada. Ele iria, de alguma forma, né, ele com certeza estava contando, eu acredito, né, que de repente o Espírito Santo até estava trazendo o entendimento dele sobre a carta que ele estava escrevendo, né, que se tornaria uma carta que seria pública, porque as epístolas de Pedro, diferente das de Paulo, elas eram consideradas epístolas gerais. Ele fez de modo que era uma coisa que se espalhasse bastante mesmo, né? Paulo tinha cartas específicas, né, para cidades ou pessoas, ou para grupo de cidades, como a carta aos Gálatas. Só que, então, Pedro, ele queria ter essa garantia, inclusive, porque ele percebeu, ao final da vida, porque, veja, meus irmãos, é sempre muito importante você observar as últimas palavras da vida de alguém. Quando alguém tem consciência que está no final da vida, ele tem consciência de que certas coisas ele precisa marcar a vida ali daqueles que são importantes para ele, daqueles que ele ama, não é assim? Né? Então um pai, por exemplo, se de repente, né, ele está aí com a idade bastante avançada, e de repente Deus vai e avisa para ele que está acabando a vida dele, certamente esse pai vai reunir a família, os filhos, todo mundo, e vai liberar ali umas últimas palavras, né? Então Pedro, ele está fazendo justamente isso, mas a questão é, que mensagem é essa que Pedro
entendeu que o tempo inteiro, enquanto estivesse vivo, tinha que admoestar os irmãos, tinha que exortar os irmãos, tinha que insistir nessa mensagem. E que mensagem é essa que Pedro falou, inclusive, que mesmo depois da morte, ele ia dar um jeito de fazer os irmãos ficar lembrando. É o que está escrito no verso 12. Volta aí para o verso 12. Ainda na revista corrigida. Pronto. Vamos ler juntos, a uma só voz? Vamos lá? Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Amém? Então, a expressão-chave aqui são estas duas palavras finais do verso 12. Presente verdade. Existe uma presente verdade. Existe uma verdade atual. Existe uma verdade do momento que nós estamos vivendo. Você está me entendendo? E veja que Pedro, ele fala aqui presente verdade, no singular. Ele nem fala presente verdades, no plural. Como se fossem múltiplas verdades, né? Como se cada um tivesse a sua verdade. Como se você pudesse escolher a verdade. Não, já está definido. Há uma verdade. Existe a presente verdade. A verdade atual, a verdade existente. Então, todos nós precisamos entender qual que é, em outras palavras ainda, o mover atual de Deus. É sobre isso que eu quero falar. E a maneira de você entender isso, você que, né, já nos ouve há bastante tempo, né, ouve o pastor Luiz há bastante tempo, né, então para entendermos esse contraste, basta nós observarmos justamente a lei e a graça, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o que Pedro está tratando é justamente essa questão. Então tem algo antigo e tem algo novo. Então tem algo que passou e tem algo que está presente. Então nós precisamos deixar a lei e viver na graça de Deus. E esse é o mover atual de Deus. Mas a questão é, você sabe o que é a lei e a graça? Eu vou fazer algumas comparações aqui para te ajudar a entender. Então, lei é favor merecido. Você tem o mérito, você fez por onde? Graça é favor imerecido. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Amém? Quem aqui não merece um monte de coisas? Quem aqui não merece coisa alguma? Então, você está na mira de Deus, para Deus te abençoar. Amém? Para Deus te abençoar. Sim, é a graça. Então veja, lei é buscar pelo esforço. Né, ter justiça própria. Graça é receber como um dom a justiça de Cristo, como presente gratuito, não pelo seu esforço, mas pelo esforço de Cristo. Por isso que nesse tempo, né, do jejum, nós celebramos, né, a ceia do Senhor todos os dias, porque a presente verdade, a verdade atual, o mover de Deus, está justamente nesses elementos aqui, que nos faz lembrar da obra consumada, que é o fundamento, o alicerce sólido da nova aliança da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então veja, a lei é a justa demanda de Deus sobre o homem, o que o homem deve, mas a graça de Deus é provisão. Essa é uma maneira de você perceber se você está na lei ou está na graça. Quem está na lei, a todo instante ele está pensando no que ele deve, no que ele deve corrigir na sua vida, no que ele deve, sabe, mudar na circunstância da sua vida, o que ele precisa, sabe, transformar. É sempre demanda, ele sempre está em débito, sempre está em dívida. Veja, não estou dizendo que tem coisas na sua vida que precisam ser ajustadas, mas veja, elas serão ajustadas se você olhar muito mais para a provisão de Deus, para a graça de Deus, amém, que já está disponível para você. Amém, meus irmãos? Então veja, lei é o que você é para Deus, mas graça é o que Deus é para você. Entende? A lei, ela nos faz conscientes de nós mesmos. Você fica olhando para si. Esse é um outro problema da lei também. Se você quer saber que você está caminhando muito na lei, você fica sempre olhando para si. Não, mas eu preciso mudar isso, eu preciso corrigir isso. Veja, eu não estou querendo dizer que não tenham coisas que precisam ser corrigidas na sua vida, mas a transformação não acontece por você se olhar. A transformação acontece por você contemplar a Cristo na obra consumada, sabe, declarando que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que sobre você não há mais culpa, você é perdoado, você é amado, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então é assim que você é transformado. Por isso que a lei nos faz conscientes de nós mesmos, mas a graça nos faz conscientes de quem? De Cristo. De Cristo. Por isso que Paulo falou aos hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olhando para Cristo.
Então, essa também é uma forma muito prática, né, de você perceber se você está na graça, você está na lei ou na graça. Para quem você está olhando? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo a todo instante. Amém? Cristo crucificado, como disse Paulo. A lei nos desafia a fazer, mas a graça nos desafia a crer. Crer. Se você está na graça, você percebe sendo desafiado constantemente na fé, em crer, em acreditar, em declarar, porque a fé fala. Amém? Criei, por isso falei. Você é desafiado a isso. Esse é o caminho da graça. Lei, por último, desses contrastes, né? Lei é o nosso amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração. Amém? Deuteronômio 6. Quando os fariseus perguntaram sobre o maior mandamento, né, da lei, o Senhor Jesus falou sobre isso, deu a resposta. Eles perguntaram sobre a lei, Jesus respondeu com a lei. Então, lei é o nosso amor a Deus, que nunca será, nunca foi um amor perfeito. É um amor inconstante, é ou não é verdade? Então tem dia que você ama, você participa de tudo, vem em todos os cultos, chega cedo, né? Fala, não, pastor, eu vou no culto da manhã e eu vou no culto da noite também. Está em toda a célula, participa de tudo, vou abrir 5 casas de paz, aleluia, vou dar 10 cadeiras de oferta. E aí vai, sabe? Aí você está amando, só que de repente acontecem algumas coisas erradas no meio do seu caminho, algumas tribulações, algumas dificuldades, aí você desiste de tudo. Pastor, não vou dar cadeira nenhuma. Acho que a igreja tem que pagar a minha cadeira. Os irmãos que pagam, porque senão eu nem vou mais. Falei, o que é isso, irmão? O que aconteceu? Está na lei. Porque ele depende do amor dele para com Deus. Isso é a lei, o nosso amor a Deus. Mas graça é o amor dele por nós. E nada, sabe, que você faça ou deixe de fazer, vai diminuir o amor dele por você. Ele já te ama ao máximo, completamente. Ele viu todas as suas quedas. Ele viu todos os seus pecados. Ele viu todas as suas fraquezas. Mas mesmo assim, ele quis você. Ele te escolheu. Ele disse que iria fazer de você um filho. E você foi feito, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, ele tirou de você toda a culpa, toda a condenação, ele já tratou com todas as suas fraquezas e pecados, você é perdoado, aceito no amado. Isso é a graça, amém? Então essa é a presente verdade na qual nós precisamos estar firmados, como Pedro disse. Então Pedro, nas suas últimas palavras, na sua última carta, ele quis enfatizar justamente isso. E ele insistiu dizendo ainda, falou, depois da minha partida, eu vou dar um jeito dessa mensagem ficar no ouvido de vocês aí. Ficar insistindo, sabe? Pedro falou nesse teor de insistência, de estar admoestando, de estar repetindo, né? Porque às vezes é importante você saber disso, que às vezes alguns irmãos se incomodam, que às vezes falam, pastor, parece que fala muito, né? Da obra da cruz, parece que fala muito, né? Do que Cristo fez por nós. Meu irmão, essa é a presente verdade, essa que é a verdade atual. Na verdade, eu acho que fala pouco. Então o problema acontece quando nós estamos distraídos por outras verdades. Agora ouça com atenção, especialmente você que está em casa, para o que você está fazendo e presta atenção agora. O problema é quando outras verdades que, embora sejam bíblicas, olha só, embora sejam bíblicas, mas não são a verdade atual, a presente verdade. Espera aí, pastor, você está dizendo que existem verdades bíblicas que não fazem parte da presente verdade, da verdade atual, desse tempo, depois da obra consumada de Cristo e ressurreição? Isso que eu estou dizendo mesmo, amém? Pastor, então, não é toda a Bíblia a palavra de Deus? Não, não estou dizendo isso, toda a Bíblia é a palavra de Deus. A grande questão agora é que você tem que ler toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, com a ótica correta, buscando a Cristo, vendo Cristo, amém? Porque é tudo sobre ele. Então Pedro diz que ele estava sempre pronto para lembrar os irmãos da verdade atual, para que nela fossem confirmados. Lendo aí mais uma vez o verso 12, né? Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Tá bom? Então, lendo essas palavras de Pedro aqui, eu faço das palavras de Pedro as minhas palavras. Então, eu vou dizer, imagina, agora é Roberto Coelho dizendo para você, pelo que eu não deixarei de exortar os irmãos da Videira Recife acerca dessas coisas. Não vou parar de falar, não vou deixar de exortar, ainda que bem a saibais, né? Eu acredito que muita gente sabe bastante da graça aqui, eu creio, amém? É o que Pedro está falando.
e estejais confirmados na presente verdade. Então, o que é essa presente verdade a que Pedro se refere? A verdade atual, a nova aliança. A verdade atual é o evangelho da graça. Agora, para você entender, né, ficar claro, essa coisa que parece um pouco estranha, que eu disse há pouco tempo agora, tem outras verdades, mas não fazem parte da verdade atual. Verdades bíblicas, mas não fazem parte da presente verdade. Veja, em cada dispensação, em cada época da história do povo de Deus, existia uma verdade atual para aquele tempo. Então, por exemplo, quando o homem foi criado, colocado lá no jardim, alguém se lembra? O jardim do quê? Jardim do Éden. Na época do Jardim do Éden, existia uma verdade atual para aquele momento. Entende? Quando estavam lá no Jardim do Éden, tinha uma verdade para aquele instante. E o Senhor tinha ordenado, lá em Gênesis 2, verso 16, eu não vou esperar abrir, mas se abrir aí vai ser bom também. Gênesis 2, verso 16, está escrito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, né, o Senhor dizendo lá para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não a comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né, no verso 17. Então vamos imaginar o seguinte, por um instante. Vamos supor que a queda nunca tivesse acontecido, amém? Então Adão e Eva não comeram daquela árvore, daquele fruto, ainda colocaram uma cerca lá ao redor, né? E aí nasceu os meninos lá no meio do jardim, e falou: não aproxima não, aquela lá não pode pegar nada, não pode comer, especialmente daquela que está lá no centro, a árvore da vida, né? Que é Cristo Jesus, amém? Então, aí vamos supor que não aconteceu a queda. Nesse caso, se não tivesse acontecido a queda, ok? Os irmãos estão comigo aqui, amém? Então, se não tivesse acontecido a queda, nesse caso, nós estaríamos hoje pregando o quê? Qual que seria a presente verdade se não tivesse acontecido a queda? Se a gente estivesse ainda no jardim, todo mundo no jardim, um grande jardim, né? O que nós estaríamos pregando? A mensagem seria o quê? Simplesmente o seguinte: olha, irmãos, eu quero dizer para vocês mais uma vez, eu não vou deixar de falar para vocês, eu vou sempre exortar vocês no seguinte: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa seria a verdade atual, você está me entendendo? Essa que seria a mensagem, não comer da árvore, né? E aí no final do culto eu falaria para os irmãos: irmão, fale para alguém que está do seu lado, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, amém, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe os irmãos, e não se esqueçam, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja, essa seria a mensagem. Nós faríamos estudos, seminários, mostrando, né, a seriedade da queda, o que poderia acontecer de ruim, se nós comêssemos da árvore do conhecimento do mal, faríamos tudo isso, porque essa seria a verdade atual. Só que, todavia, nós sabemos que Adão caiu, amém? Quem sabe aí que eles, né, não seguiram a verdade presente daquela época, caiu, e por causa da queda, a doença veio, a miséria veio, a destruição veio, o envelhecimento, a morte, as guerras e todo tipo de tragédia aconteceu por consequência lá naquele primeiro jardim, né? Então, todas essas coisas são inimigas de Deus. E aí, o que Deus fez? Justamente aqui em Gênesis, né, nós temos a primeira profecia a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, amém? Daquilo que seria a obra consumada, a nova aliança da graça. Então Deus liberou uma profecia de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso está lá em Gênesis 3,15. Né, o que os estudiosos da palavra chamam de proto-evangelho, seria como se fosse a primeira menção do evangelho, a primeira mensagem, né, a mensagem inicial do evangelho. Então, nós sabemos que a mulher não tem semente, e sim o homem. Isso nos mostra, portanto, que o Messias nasceria da virgem. E os séculos passaram, muita história aconteceu, não dá para contar para você toda a história da Bíblia aqui, ainda mais em tão pouco tempo como eu tenho hoje. Então, os séculos passaram e nós chegamos a Moisés com o povo de Israel diante do Monte Sinai. E o povo disse a Moisés, lá em Êxodo 19, verso 8, o seguinte: que tudo o que o Senhor falou e nos ordenou, nós faremos. Né? Em outras palavras, foi isso que eles disseram. Tudo que o Senhor mandar, a gente consegue fazer. É como se Israel dissesse para Moisés o seguinte: Moisés, fala para o Senhor lá, fala para Deus lá, para ele fazer o melhor que ele consegue. Porque nós vamos provar que a gente é o povo que cumpre tudo. A gente faz tudo certo. Manda aí, Deus, seus mandamentos mais difíceis. Deixa comigo que eu consigo te agradar. Eu estou à sua altura. Meu Deus do céu, você percebe a loucura disso? A loucura desse comportamento? O triste é que ainda tem crente que vive assim. Ah, pastor, eu não vivo assim. Será?
Quando você não percebe algo acontecendo na sua vida, o que você faz? Você se condena, você pergunta, fala, não, espera aí, eu preciso mudar minha vida, eu preciso ser transformado, né, eu abri uma brecha, tem alguma coisa de errado na minha vida, ou você olha para Cristo? Entendeu o que eu quero dizer? Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, e estamos fazendo a mesma coisa que Israel fez. Então, eles nem tinham ouvido ainda os 10 mandamentos, e mesmo assim falaram isso, nem tinham ouvido o que Deus ia mandar. E falaram para Deus, Deus, pode mandar que a gente cumpre. Nem sabia o que Deus ia mandar. O povo, o quê? Orgulhoso, soberbo, né? Tipo, eu, orgulhoso, soberbo, está entendendo? Deus precisa tratar essas coisas. Eu não estou falando de ninguém aqui, estou falando só de mim, amém, irmãos? Que não tem ninguém aqui soberbo, orgulhoso, imagina, só o pregador, né? Mas enfim. Então, a partir desse momento, o que Deus faz? Ele diz a Moisés que ninguém deveria se aproximar do monte. Até um animal que tocasse naquele monte, no Monte Sinai, seria morto, iria morrer. Então, Deus, e aí você observa, meus irmãos, é impressionante como que Deus trata o povo até Êxodo 22, Êxodo 20, aliás. Porque a partir de Êxodo 20, Deus muda o tom do tratamento. Até Êxodo 19, Deus trata de uma forma, a partir de Êxodo 20, Deus trata de outra forma. Você pode observar, depois faça isso na sua Bíblia, observe nesses primeiros capítulos de Êxodo, né, nos primeiros 20 capítulos, para você entender como é que mudou realmente o tom. Irmãos, é impressionante, o povo desobedecia, o povo pecava, e sabe o que acontecia? Nada. Deus mandava alimento, Deus fazia milagres, o povo era difícil de lidar, Moisés sofreu muito. Você está me entendendo? Não foi fácil para Moisés, não. A coisa era pesada, né? E aí o que acontece? O povo se ensoberbeceu ainda mais. E aí Deus mudou o tom do tratamento. Então o Senhor, Ele nunca estava longe do povo, todo aquele tempo que os conduziu para fora do Egito, né? Então durante o dia, a Bíblia diz que o Senhor, Ele era como uma nuvem. Amém? Justamente para dar sombra, conforto durante o dia. E durante a noite, o Senhor era como uma coluna de fogo, porque eu não sei se você sabe, em regiões desérticas, à noite fica frio. Entende? Então o Senhor estava cuidando do povo a todo instante. Um povo de dura cerviz, um povo que reclamava muito, mas mesmo assim Deus estava abençoando, dando sombra no sol, dando calor no frio. Deus estava próximo a todo instante. Em nenhum momento Deus tinha falado para eles não se aproximarem. Mas agora aconteceu algo no Monte Sinai. Aí Deus vai e fala, agora não se aproxime. Mudou. Deus estava próximo, agora Deus falou, fica longe. Porque diante da soberba do povo, que acreditava que conseguiria cumprir o mandamento do Senhor na própria força, ou seja, diante da justiça própria que eles estavam mostrando, querendo ser merecedores da bênção de Deus, da presença de Deus, do acesso a Deus. Porque o que nós celebramos aqui, meus irmãos? É justamente a possibilidade de a gente entrar com ousadia e intrepidez pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse caminho não é você que abre. Você não é digno, eu não sou digno, não há um só digno. É pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos mandou lembrar dele, da obra dele. Amém? Então, o que Deus fez? Ele resolveu dar a eles a lei com o objetivo de mostrar que eles não conseguiriam agradar a Deus. A lei não foi dada para ser cumprida, mas para mostrar a incapacidade do homem de cumprir as justas e retas condições relacionadas ao próprio caráter de Deus. O homem não consegue. Então, naquele momento, a lei é dada. E ela se torna, naquele momento, a verdade atual, naquele instante, na época de Moisés, a partir de Êxodo 20. Então, era presente verdade naqueles dias. Então, a verdade, agora, nessa época de Moisés, não era mais comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era uma verdade antiga, na época de Moisés. Amém? Então, mudou. Aí, naquela época de Moisés, qual que era a verdade atual? Na época de Moisés? A lei. A lei. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Então, durante 1.500 anos, aproximadamente, né, não é uma quantidade exata, né, é um pouco menos que isso, os profetas pregaram a respeito do problema de se ignorar a lei. A lei. Né? Então, os profetas da antiga aliança, eles tinham justamente essa missão, né, de, na verdade, exortar o povo a respeito da lei, de tentar restaurar o cumprimento da lei. Então Moisés funcionou como um legislador da lei e os profetas como se fossem restauradores da lei. Isso era presente verdade na antiga aliança, no Antigo Testamento. Então os profetas anunciavam toda a maldição que isso traria, porque essa era a verdade atual naquele tempo. Por isso você lê o Antigo Testamento, alguns trechos, você fica até meio assustado. Entendeu? Então você tem que ler com a ótica certa. Só que quando Cristo veio, diga aleluia.
mudou-se a dispensação. Mudou, tudo mudou. E nós recebemos uma nova verdade atual. Há uma nova verdade. Então veja, a lei, ela foi dada por meio de Moisés. Só que 1500 anos depois, a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Hoje a presente verdade é a nova aliança da graça de Deus, que foi concluída na obra consumada de Cristo Jesus. Amém? Por isso, vamos ler lá em Hebreus. Eu quero chamar já os irmãos aqui, o irmão para o teclado, pelo menos. Aleluia. Eu não sei se os irmãos estão de jejum, né? Seria muito bom ter feito uma pesquisa, né? Porque se de repente a maioria dos irmãos está de jejum para comer só à noite, a gente podia, né? Esquece o tempo, vai, para que almoçar? Comida é para os fracos, né? Minha comida é o pão do céu, a palavra de Deus. E se eu demorar um pouquinho a mais, irmão, você pede para o servo te dar um pãozinho maior, né? Na hora que a gente vai distribuir os elementos, pode pegar mais de um, amém? Para recompensar a sua espera. Combinado? Agora, o cálice não, tá bom, irmãos? Vigia. Hebreus capítulo 8, verso 7. Eu não falei, né, o verso, né? Hebreus 8, 7. Coloca aí para mim, por favor. Os irmãos ficam sentados lá, acho que tem que arrumar uma cadeira alta. Eu não sei se tem alguém lá. Tem. Ali o servo apareceu. Hebreus 8, 7. Pode ser na revisualizada mesmo, tá bom? Júlio, é o Júlio que está ali, né? Júlio. Aleluia. Hebreus 8, 7 está escrito: porque se aquela primeira aliança, veja, no Antigo Testamento, né, que Paulo está dizendo aqui, supondo que Paulo escreveu a carta dos Hebreus, né? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Você está me entendendo? Isso aqui é Paulo citando o profeta Jeremias, justamente sobre o contexto do Sinai, da lei, e mostrando que não funcionou, que tinha defeito. Verso 10, agora vai, veja, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Oh, meu irmão, não sei quanto a você, mas até hoje, quando eu leio isso aqui, me dá vontade até de chorar. Eu falei: meu Deus, o Senhor não lembra. Eu sei que tem muita gente que lembra, mas a pessoa mais importante é o Senhor. E Ele falou que não se lembra, porque o preço já foi pago, você já foi lavado. Sobre você não há culpa e condenação, você foi perdoado. É uma promessa de Deus. Você está me entendendo? Então você observa no começo que o próprio Deus disse que a velha aliança tinha defeito. Deus achou defeito no sistema perfeito. Aí você fala: pastor, peraí, se a lei é justa, santa e boa, é perfeita, como que Deus achou defeito? Eu vou te dizer, é que quando você aproxima algo perfeito de outra coisa imperfeita, vai dar defeito. Perfeito com imperfeito gera defeito. A lei é perfeita, a lei é boa. Mas qual que é a parte imperfeita? Para não te acusar, eu vou te dizer que aquela pessoa do espelho, sabe? Lá da sua casa, que você olhou hoje de manhã, na hora que você acordou, lembra? Na hora que você foi escovar os dentes, amém? Escovou o dente todo mundo, amém? Recomendo, é bom. Então, olha só. Então, aí deu o defeito. E aí o que Deus faz? Deus não desiste, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então agora Deus faz uma nova aliança, e Ele mesmo diz que cumprirá. Veja que Paulo falou de 4 cláusulas aqui. Em todas elas, Deus não envolve você, não envolve a mim. Deus não coloca expectativas no cumprimento do homem. Não, na nova aliança, é Ele mesmo quem cumpre todas as condições
todas as cláusulas são cumpridas por Ele. E como Ele é perfeito, existe um cumprimento perfeito. E agora você pode ter segurança, porque Ele fez por você e recebeu a culpa por você. Amém? Então o Senhor diz que vai escrever as suas leis no nosso coração. Ou seja, é a palavra, é a lei do Espírito da vida, como disse Paulo, amém? Não é a lei da antiga aliança, é a graça, né? Ele colocou, sabe, o desejo dentro de nós, daquilo que Ele espera de nós. Como assim, pastor? Por exemplo, quando você teve desejo de vir aqui ao culto, hoje, nessa manhã, era o Senhor falando com você. Talvez você não percebeu. Talvez você chegou aqui até assim meio orgulhoso, fala, gente, olha, eu acho que eu estou me tornando um crente melhor. Eu acho que eu sou digno de alguma glória, porque eu tive vontade de vir no culto. Teve nada, irmão. Quem teve vontade foi o Espírito Santo dentro de você. Aí só que o Espírito Santo, ele fala conosco também. Você entende como se fosse, às vezes, pensamentos seus, né? Deus fala no Espírito, você compreende a mente. Sua mente é da palavra. Então, tem muitas vezes que você pensa coisas assim, não, vou ler a Bíblia, né? Vou chamar um irmão para o culto, aleluia, né? Vou ofertar uma cadeira. Isso é Deus falando, irmão, certeza que é. Amém? Então veja, é o Espírito Santo operando em você. Então é isso que Deus fez. Ele colocou a sua lei dentro de nós, não como um jugo para você cumprir, mas como uma nova pessoa, uma nova natureza, uma nova criatura. É Ele mesmo dentro de você, fazendo você cumprir. Você deixa de fazer o que não deveria fazer, as coisas ruins, malignas, não é por causa de você, mas por causa dele dentro de você. Então hoje nós temos em nosso coração o desejo de fazer a vontade de Deus, né? E o Senhor também falou aqui, né, aos Hebreus, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja, você não está sozinho mais, porque o nosso Deus, nele nós temos toda a provisão, né? A outra cláusula aqui também de Hebreus, todos me conhecerão desde o menor até o maior. Ou seja, o conhecimento de Deus é intuitivo, é pelo Espírito. Não importa se somos crianças ou pessoas de uma idade um pouco mais avançada, cultos ou pessoas que não têm muita cultura, todos podem conhecer a Deus. Entende? E por fim, o Senhor diz a cláusula última, que é justamente a razão. Aí no verso 12, Hebreus 8, 12, deixa aí, por favor. Ele diz, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É essa cláusula que torna possível todas as outras, entende? Esse que na verdade é justamente o lugar seguro. Debaixo da lei o Senhor disse que visitaria a iniquidade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração. Isso foi na lei, Moisés falou isso. Mas na graça, ele fala uma outra coisa: dos seus pecados, dos seus mesmo, jamais me lembrarei. Percebe? Então, isso significa que não tem mais condenação sobre nós, nem sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Aí você pergunta, pastor, mas qual que é a minha parte? A parte do homem na nova aliança. Veja, a sua parte é não fazer coisa alguma, é apenas crer. Porque a nova aliança torna você justo, inocente, inculpado, simplesmente pela fé. Amém? Pela fé. O justo viverá pela fé. Ou em outras palavras, como disse no domingo passado, o justo pela fé viverá. Mas algumas perguntas ainda surgem. Por que muitos não conseguem crer que a lei, né, do Espírito foi escrita no meu coração? Por que não conseguem crer que Deus é o seu Deus no meio da necessidade? Por que pensam que não pode conhecer o Senhor? Tudo isso é porque não creem que o Senhor esqueceu os seus pecados. Todo obstáculo está nisso. Por isso, meu irmão, quando você estiver atribulado, sentindo-se inculpado, insuficiente, meio de problemas, de confusões, tantas coisas dando errado ao redor de você, faça uma coisa, prática, bem prática. Lembre-se do seguinte, você pode até falar, pode ser um pensamento, mas você pode até falar, seria melhor falar. Espera aí, mas e se? Pode considerar como uma questão, mas você vai entender. No meio daquela tribulação, daquele tumulto, aí você para e diz, e se todos os meus pecados, erros, falhas, fracassos tiverem sido perdoados e não são considerados por Deus no meio dessa situação que eu estou aqui? Como que eu deveria me comportar? Como que eu deveria reagir?
A grande questão é essa: como vive alguém que está consciente de perdão, livre de culpa a todo instante? Ele te chamou para viver essa vida. Por isso Ele quis que nós nos lembrássemos do sangue e do seu corpo. Amém? Por isso você não foi chamado para viver na expectativa do juízo. Você foi chamado para viver na expectativa de bênção. Todos os dias. Sabe, você faria muito bem se você acordasse, sabe, sentasse na sua cama por alguns segundos apenas e falar: Senhor, que bênçãos maravilhosas me estão aguardando nesse dia. Eu creio que o Senhor é bom. Veja, essa é a vida que o Senhor tem para você. Por isso você, meu irmão, não foi chamado para voltar à velha verdade. A velha aliança, ela caducou, envelheceu. Você está na presente verdade. Essa é a verdade atual. É triste quando nós vemos profetas nos dias atuais, isso é o que mais tem na internet, felizmente, como se fossem profetas do Antigo Testamento. Alguns até dizem se levantar no mesmo espírito de João Batista, trazendo culpa, condenação. Isso está acontecendo no Brasil, essas chuvas, ou esse calor, é porque a nação tem que se arrepender dos seus pecados, e o povo evangélico, o povo de Deus, está desviado do propósito de Deus, arrependam-se, e começa a dar condenação e culpa. Isso é gente literalmente desorientada, porque ela precisa ser orientada. Entender que a lei passou, tudo desorientado em vários sentidos, né? Por isso a presente verdade é também a última verdade. Não haverá outra verdade, porque nós já tivemos a revelação final de Deus. Pastor, qual que é a revelação final de Deus? Cristo, somente Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma mensagem, nenhuma verdade que exalte mais a Cristo, coloque Cristo no centro, em evidência, senão a presente verdade, a verdade atual, que é a nova e eterna aliança, a aliança da graça de Deus. Em Atos 20, eu quero ler ainda o último texto com você, estão registradas as últimas palavras de Paulo. Quero chamar os servos, podem vir com os elementos da ceia aqui para frente, eu esqueci de chamá-los. E é Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz que se levantariam muitos lobos. Atos 20 e 28, coloque aí por favor, não falei o verso. O Júlio continua aí, continua, né? Ótimo. Eu sei que eu passei do tempo, mas tenha paciência comigo, amém, irmãos? Por favor. Atos 20, 28 está escrito: atendei por vós mesmos, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo falando para o grupo de líderes ali de Éfeso. Ele está no final da sua vida também, já estava ameaçado com martírio. Verso 29, isso depois de ter sido preso 2 vezes, né? Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, verso 30, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Quem são esses lobos? Quem são essas coisas pervertidas? Esses lobos são aqueles que estão condenando o povo, trazendo a lei, trazendo o jugo. Essas coisas pervertidas é justamente essa mistura. É gente que não está, sabe, pregando, ensinando a presente verdade, a verdade atual. É muito sério, por isso que Paulo trata com tanta firmeza. Verso 31, está escrito: portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Aí no verso 32 ele diz: agora pois encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. A palavra da sua graça. Essa é a presente verdade. Essa é a verdade atual. Você é encomendado ao Senhor somente pela palavra da sua graça. É o que Paulo está dizendo. Aí Paulo vai e diz que tem poder para vos edificar, para transformar você, para mudar a sua vida, para mudar tudo ao seu redor, e dar herança entre todos que são santificados, porque você só é santificado por causa do sangue, não é pela sua conduta, é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o sangue só está na palavra da graça, da sua graça, da graça do Senhor. Então muitos dizem que creem na palavra de Deus, mas qual palavra creem? Na palavra da lei ou na palavra da graça? Isso é muito importante, porque somente a palavra da graça é que tem o poder. E a herança
prometida que Paulo disse aqui é para os filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Por isso, a presente verdade, a verdade atual, que é a graça, quando você insiste nela, ela é multiplicada. Por isso eu quero desafiar você a buscar ainda mais revelação da graça de Deus nesses dias. Amém? Esse véu que é removido aqui, embora tenha a imagem do tabernáculo, mas na verdade é o véu da lei. Entende? Que impede você de ver a presente verdade, a verdade atual. Fique em pé, por favor, aonde você está. Você está sendo chamado nesses dias, especialmente nesse tempo de jejum, para abandonar todo o legalismo, justiça própria e descansar unicamente na justiça que procede da fé na obra consumada, que te é oferecida unicamente pela graça, como um dom gratuito, para gente que não merece. É para esses que Deus se levanta. Amém? Por isso, se você já foi batizado em alguma igreja evangélica, você pode receber os elementos da ceia, os servos podem distribuir, por favor. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Olha, meus irmãos, não vou te falar agora algo porque você está aqui ou porque está nos ouvindo, mas se você pedir ao Senhor para Ele abrir o seu entendimento, para Ele abrir os seus olhos e você enxergar, você vai ver, você vai enxergar. E você vai enxergar que você é muito privilegiado por receber um depósito de fé, de revelação tão poderoso nesses dias, em meio de palavras como essa. Só que isso não foi dado para ficar apenas com você. Amém? Então é tempo de nós compartilharmos a verdade da graça e trazer muitos para a liberdade dos filhos de Deus. Amém? E eu creio que esse projeto das Casas de Paz é justamente um caminho para isso, mas ainda nós temos encontros para realizar, né? Nós temos ainda um dia com Deus também para ser feito. E eu tenho certeza que é um tempo de grande colheita, de muitos filhos, amém, que serão acrescentados na família, chamados para a liberdade da graça dos filhos de Deus, amém? Erga o pão para o alto, por favor, repita logo após mim, diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que sofreu a punição, o juízo que eu merecia receber, mas Ele tomou o meu lugar de pecado, para que eu recebesse o lugar dele, de justiça, inocência, perdão, de filho. Por isso, ao tomar este pão, eu estou declarando que todo castigo que tem o poder de me trazer paz, em qualquer circunstância, estava sobre ele, e já se cumpriu nele, no corpo dele, de uma vez por todas. E pelas feridas, pelas chagas do corpo de Cristo, eu também sou sarado, curado de toda dor, de toda doença, de toda enfermidade. Ao comer do corpo de Cristo, eu recebo vida, vigor, vitalidade, força sobrenatural, em nome de Jesus. Erga o cálice para o alto, diga assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança, aliança sem fim, aliança permanente, aliança que nunca será mudada, porque nessa aliança, na nova aliança, não há defeito. Por isso, ao tomar esse cálice, eu declaro que já fui lavado de todos os meus pecados. Sobre mim não há mais culpa ou condenação, e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo,
eu posso sempre entrar diante dele com ousadia, intrepidez, sem culpa, e por este sangue eu sou colocado juntamente com ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, e por isso, pelo sangue, eu tenho autoridade para pisar a cabeça do acusador, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Coma do pão, beba do cálice, agradeça ao Senhor, amém, por essa obra, pela presente verdade, pela verdade atual. Não sai sem antes dizer para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, meu irmão, fique nessa presente verdade, porque essa é uma verdade permanente e eterna, amém? Deixa eu orar por você, encerrando nossa reunião. Pai, em nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, que o Senhor possa multiplicar o entendimento, que eles possam crescer na revelação, ó Deus, da presente verdade, a verdade atual, a verdade permanente, que nunca tem fim, porque é verdade tua, ó Pai. Por isso, Senhor, traga descanso, refrigério, cura, restauração, enche o coração dos teus filhos de fé, para coisas grandes que o Senhor há de fazer através da vida deles, em o nome de Jesus, e todos digam amém, 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 amém. Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua paciência, ficar até o final. Se tiver alguém nos visitando, vem aqui à frente que eu quero conhecer você, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.